eles teriam se arrependido, Tiro e Sidom, mas vocês, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, onde eu opero milagres, não se arrependeram até o dia de hoje. Vocês ficaram cínicos. Como eu vejo aqui entre nós. Outro dia eu contei uma história de uma chuva. Eu já contei várias vezes. Quando o papai estava construindo a nossa casa sem dinheiro, tinha lançado a laje depois de juntar dinheiro muitos meses, e aí choveu em cima da laje, e aí a gente disse, acabou a laje toda. E depois do almoço ele voltou para ver o que tinha acontecido com a laje da nossa casa, com o cimento fresco, e viu que tinha chovido em volta da casa toda, torrencialmente, mas na casa não. Aí eu narrei e eu vi lá alguns comentários do pessoal dizendo, oh, tempo bom, quando a gente cria nesses testemunhos. E eu não ouvi ninguém dizendo que não cria. Eu só ouvi pessoas louvando o tempo bom quando eles criam, significando dizer que eles me seguem e tudo mais, mas você não pode demandar fé, porque a maioria deles gostam mesmo é de ouvir a conversa, mas não creem, de fato, quando é necessário, em mais nada que demande confiança mesmo. Ontem eu estava lendo lá um post que eu fiz, eu não me lembro mais nem sobre o que era, mas era alguma experiência que eu tinha tido semelhante à do post. Eu vou já me lembrar, tem alguma coisa a ver com animais. E aí eu postei, era uma coisa, vou já lembrar qual era o animal, que eu tinha tido uma experiência daquela mesma natureza, e eu narrei, vi aquilo que estava acontecendo e narrei a minha experiência. Falei, eu já estive nessa situação. E é uma situação horrorosa, terrível. Aí narrei o que tinha acontecido comigo, aí eu vi lá alguns escrevendo, né? Parece o personagem da academia do professor Raimundo, não sei o quê, não sei quem, Lero, que dizia, eu aumento, mas não invento. Não é isso, Caio? E eu fiquei olhando, eu falei, eu não vou responder a ninguém. Eles não merecem essa resposta. Eles estão dizendo filhos de quem eles são. São filhos de Cafarnaum, são filhos de Corazim, são filhos de Betsaida. Já viram tanta graça, tanto milagre, que ficaram cínicos. São filhos de Nazaré. Cresceram numa familiaridade tão grande com Jesus e seus familiares que acham que porque conhecem a vida inteira e porque ele cresceu no meio deles, não é possível que em Jesus algo extraordinário tenha acontecido e com eles não. Então, é melhor descrer de tudo do que admitir que aconteceu com ele e não aconteceu com a gente. Por isso, Jesus se admirou da incredulidade deles, como diz Marcos 6, versos 6 e 7. Isso acontece toda hora. Quanto mais crente, mais cinismo. Eu estava aqui tomando um café muito gostoso com o meu irmão, querido amigo, senador Fabiano Contarato, senador da Rede, e que fez uma declaração na CPI de retorcer as entranhas da gente, com dor, com lágrima, com angústia, falando do julgamento que ele sofre com o esposo e os filhos por ele ser gay e ter se declarado, e ser gay já a vida inteira, desde criança, mas só ter conseguido se declarar aos 27 anos, porque na região dele o conservadorismo é muito forte. E ele, delegado, não queria ficar exposto a qualquer tipo de escárnio, mas era uma coisa em relação à qual ele não tinha solução.
porque era como você querer que eu, que sou heterossexual, me tornasse gay. É impossível para mim. Sou hétero até a última ponta de fiapo de pelo no meu corpo. E sou humano, que entende todas as escolhas humanas e sei quando o indivíduo porque é na natureza dele, não é uma escolha malfadada, não é um desejo de provocação, não é para escandalizar pai, mãe, família e amigos, não. Não é para tirar uma onda, um tempo. Tem aqui alguém me fazendo uma pergunta, aparecendo aqui, o Braulio deve ter enfiado alguém aí no meio da nossa conversa. Pois bem, estava tomando um café com ele, e ele me falando justamente disso, de como aqueles que deveriam ser os mais misericordiosos, os mais empáticos, os mais solidários, os mais acolhedores, os que teriam a obrigação, pela declaração de fé, de serem os mais humanos, são justamente os piores, os mais desumanos, os mais ferinos, os mais julgadores, judiciosos, os mais cheios de asco, os que mais repugnam o próximo. É como Corazim. Jesus morava lá, em Cafarnaum. Pedro e seu irmão eram de Betsaida. Mas Jesus está dizendo, ai de ti, onde eu curei tanto, onde eu andei tanto, onde eu dormi tanto, onde eu conheço tanta gente, mas vocês não transformam as experiências comigo em posturas de conversão de mente, de caráter, de atitude e de fé, como é o caso do meu irmão Fabiano, sinceramente, infinitamente mais crente do que a maioria dos crentes que eu conheço. Ele é um católico fervoroso. Hoje eu orei com ele, senti aquele fervor da oração em nome de Jesus e como o coração dele estava totalmente quebrantado, emocionado de fé. E se tivesse alguém vendo aquilo numa live, e se fosse um desses crentes pernósticos e empedrados, iria dizer, olha aí o Caio, isso, aquilo outro, acusando a mim e a ele. E eu tenho medo e tenho muita misericórdia do juízo divino que virá sobre você, que é da cidade de Cafarnaum, que diz eu já vi todos os milagres, e que acha que ver milagre dá uma supremacia espiritual a você. Jesus diz não. Olha, Sodoma e Gomorra, se tivessem tido a tua oportunidade, estariam vivos até hoje. Se Nínive de Jonas tivesse tido a oportunidade de ver os milagres que eu operei em ti, de ouvir a palavra que eu preguei em ti com amor, eles teriam sobrevivido até o dia de hoje. Mas ai de vocês, porque vocês tiveram todas as oportunidades. No dia do juízo, portanto, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês.